Preparação 12ª classe e exame extraordinário História, primeira parte. Sejam muito bem-vindos à Educação MZ. Os períodos da história de Moçambique. Então, nós temos que conhecer cada período e o que aconteceu em cada período. Temos aqui o primeiro período, que é chamado de comunidades de caçadores e recoletores ou Khoisan, até ao século 3 ou 4. Neste período, obtiveram-se as seguintes características: predomínio da técnica lítica, economia recoletora baseada na caça e recoleção, imediatismo, produção, consumo, organização social baseada em bandos, sem classes sociais e sem Estado, prática da primeira arte rupestre, pinturas rupestres. O segundo período é mais caracterizado pelas comunidades de agricultores e pastores bandos. Quais eram as características dessa comunidade? Introdução da agricultura, metalurgia do ferro e pastorícia. Transição da economia recoletora para a economia produtora. O terceiro período é conhecido como Moçambique e a penetração mercantil estrangeira. Nesta fase, houve início da exploração intensiva dos recursos naturais, delimitação dos grupos etnolinguísticos em Moçambique, a fixação portuguesa em Sofala e Ilha de Moçambique, e início do conflito entre portugueses e árabes. Ciclo do ouro, formação dos prazos, conferência em Berlim. A última fase, que é a quarta, que se chama de Moçambique pós-independência. Institucionalização do Estado de orientação socialista, desenvolvimento de uma economia dirigida ao planos econômicos, PEC, PPI, PRE, tudo mais. Guerra Civil, a Constituição de 1990, Acordo de Paz, fase multipartidárias aos nossos dias, eleições legislativas, introdução de uma democracia e economia de mercado. Então, essas são as 4 fases de história de Moçambique. Então, fazendo um pequeno resumo para você não poder se esquecer delas, na primeira fase nós encontramos os Khoisan, que viviam apenas de recoleção, ok? Depois passamos para o povo banto, que trouxe aí a agricultura e organização de classes sociais. E passamos para a terceira fase, que tem a ver com penetração mercantil europeia até a independência. Encontramos a última, que é a quarta fase, que se chama pós-independência. Nesta fase é quando houve o Partido Frelimo Único. Nesse período também houve aquilo que se chama Acordo de Paz. Houve guerra civil, aquela que nós conhecemos de 16 anos, entre outras atividades. Então você poderá dividir essas 4 fases desta maneira. Vamos ao segundo objetivo da matriz: tipos de fontes de história em Moçambique. Fontes escritas dizem respeito a manuscritos ou impressos, inclui inscrições, jornais, cartas, documentos oficiais, entre outros. Agora, fontes materiais ou arqueológicas. Vestígios materiais do homem. São fósseis, restos de utensílios domésticos, monumentos, objetos de arte. Fontes orais. Informações transmitidas de geração em geração sob a forma de conto, lenda e outras formas com o objetivo de transmitir a memória dos antepassados. Documentos gravados ou audiovisuais, transmitido por sons ou imagens, fita magnética, disco, reticência. Então, como aparece na matriz, é para explicar a dificuldade das fontes históricas de Moçambique. Então, a historiografia moçambicana depara-se com o problema da escassez de fontes escritas. Então, uma vez que há escassez de fontes escritas, daí que, em muitos casos, para o estudo da história de Moçambique, a informação oral acaba sendo a única fonte disponível. Então, nós sabemos que a fonte oral
sofre muitas alterações de acordo com o tempo. Então, essa é a dificuldade da história moçambicana. Há escassez nas fontes escritas. Então, é daí que há a limitação de contar a história de Moçambique. Então, essa é a limitação que a história moçambicana tem referente às fontes. Comunidades antigas. As comunidades mais antigas conhecidas em Moçambique são de caçadores e recoletores, ou simplesmente os Khoisan. O que caracterizava este grupo era a divisão natural do trabalho, o nomadismo e a ausência de uma organização social estável. Portanto, os Khoisan limitavam-se a caçar ou recolher frutos, mel, ovos, folhas e outros produtos disponíveis no meio em que viviam. Significa isto que estas comunidades não desenvolviam qualquer atividade produtiva. Na comunidade, todos os membros envolviam-se na vida econômica e social, mas cada um ocupava-se de tarefas que estivessem de acordo com a sua capacidade física. Assim, as mulheres, os velhos e as crianças realizavam tarefas relativamente menos pesadas e menos perigosas, como a recoleção, a limpeza dos acampamentos e outras, enquanto aos homens cabiam as tarefas mais pesadas e perigosas, em especial a caça. Então, aqui nós temos a primeira comunidade antiga, que é chamada de Khoisan. A segunda comunidade é chamada de povo banto. A partir do século III, começaram a chegar a Moçambique os povos de língua banto, cuja economia era baseada na agricultura pastorícia e metalurgia. A expansão e fixação banto. Depois de milhares de anos de predominância da comunidade Khoisan, a partir do século III, começaram a chegar a Moçambique novos povos, provenientes da África Ocidental, especialmente da orla noroeste da Grande Floresta Equatorial, os povos de língua banto. A expansão banto estaria ligada à domesticação das plantas e animais, à cerâmica e ao trabalho do ferro. O desenvolvimento desta economia mista, agricultura, pastorícia e metalurgia, permitiu a sedentarização das populações, a especialização no trabalho e o surgimento da desigualdade social. Então, com isso, você já pode conseguir diferenciar entre a comunidade Khoisan e a comunidade banto. Se és novo do canal, estás a gostar do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos aqui à última parte deste vídeo, que fala sobre as sociedades moçambicanas após a expansão banto. Então, nós vimos que primeiro tínhamos lá os Khoisanes, que só dependiam 100% da natureza. E apareceram os bantos, eles já começaram a praticar atividades produtivas. Agora, depois da expansão banto, o que aconteceu? A expansão e a fixação banto refletiram-se em importantes mudanças nas formas de vida das populações de Moçambique. Economia baseada na agricultura, mapira e michoeira, sedentarização das populações, aparecimento das primeiras formas de organização social, surgimento do excedente e da diferenciação social são algumas das características desta fase. Em linhagens matrilinear e patrilinear e clãs, e desempenhava um importante papel na esfera política, econômica, religiosa e social. Muito obrigado por ter participado deste vídeo. Deixe seu like, partilhe o vídeo e muito obrigado.